Como prometido, vou te contar o desfecho do caso concreto que iniciei no vídeo passado. E se você não viu esse vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você poder acessar e ouvir a primeira parte da história aí. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou especialista na defesa do funcionário público na esfera disciplinar. Eu atuo nesse ramo tem mais de 30 anos e já vi de tudo um pouco. No vídeo passado, já tinha revelado que havia sido procurado por familiares de um jovem que foi preso em flagrante pelo crime de roubo à mão armada de um casal que estava namorando numa praça dentro de um carro, foi assaltado dessa forma. Contei também que no momento do crime, já era noite alta, né? E uma pessoa passeava com seu cachorro ali e viu quando dois homens se aproximaram do carro e apontaram a arma para o casal, entrando e partindo com o carro, levando inclusive as vítimas juntos. E que uma viatura da PM passava naquele instante por ali, quase no mesmo momento, e o homem do cachorro então parou a viatura denunciando o roubo e apontando a direção onde o carro teria ido. Houve perseguição e as armas foram lançadas do carro pelos miliantes para escapar da qualificadora de emprego de arma de fogo e foram mais tarde apreendidas, né? Os roubadores então foram presos em flagrante delito e na polícia ficaram calados. Nada disseram, isso é importante você saber, nada eles falaram, utilizando então o direito ao silêncio. Bom, agora vejamos o inacreditável desfecho dessa história. Você deve estar curioso. Essa história, então, teve um desfecho que, tecnicamente aqui, né, eu não vim aqui só para contar a história, está dentro daquilo que não se deve fazer de contar uma mentira aviltante que fere os ouvidos do julgador. Então, pasmem todos vocês que eu atuava na defesa de um dos miliantes, que chamarei de miliante B. Tinha o A e o B. O meu cliente era o B, ok? Minha primeira missão como defensor é tentar, fazer com que o acusado consiga responder ao processo em liberdade. Missão difícil e quase impossível quando existe violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo. Juiz nenhum solta o sujeito para ele ir lá e fazer o serviço, matar testemunha e tudo mais. Então é difícil. Mas o bom defensor deve utilizar de todos os meios legais em prol da defesa. Da defesa do quê? Da causa, não é da defesa do bandido. O bandido tem que ir para a cadeia mesmo. Agora, eu estou defendendo uma causa. Eu sou profissional, tenho que fazer isso. Então, a causa foi colocada aos meus cuidados. Então, eu tenho que tomar todas as medidas, no sentido de cuidar bem dessa causa. Bom, enquanto eu fazia um pedido de liberdade provisória, para quem não sabe o que é quando o acusado preenche determinados requisitos. Requisitos simples, baseados em possuir residência fixa, residir no distrito da culpa, possuir uma ocupação lícita, ou seja, ter um emprego, e etc, etc. Também cumprir a missão de alertar a família que nesses casos de violência e grave ameaça, dificilmente ele seria colocado em liberdade antes do dia do interrogatório, pelo menos isso, porque quando o juiz vê o réu ali, se ele tiver que soltar, ele vai soltar ali, antes não vai, mas o advogado tem que pedir. Bom, enquanto eu fazia esse pedido dentro da lei, sem colocar ali nenhuma história, porque não tenho que contar história, nem eles contaram história, eu vou contar uma história para o juiz. Pasmem, o defensor do coautor, que eu posso contar a história aqui porque eu não estou contando o nome de ninguém, né? O defensor do coautor soltou a seguinte pérola. Foi uma pérola defensiva que ele soltou ao juiz criminal, juiz da vara criminal. Prestem atenção no que ele disse ao juiz criminal. Eu nunca tinha visto. Ele peticionou dizendo o seguinte: que os acusados A e B, sendo A o cliente dele, B o meu, que os acusados A e B esperavam um ônibus no ponto existente do outro lado da rua, onde estava lá o carro das vítimas, e eles namorando lá dentro. Bom, de repente, o acusado B, que é o meu cliente, olhando de longe, ele olhou para lá, para o carro,
mesmo que no escuro, uma certa distância, vidros fechados, né? Ele teria reconhecido alguém lá dentro do carro e resolveu atravessar a rua sozinho, caminhando em direção ao veículo das vítimas. E depois de conversar alguma coisa lá com eles, o acusado B fez um sinal com a mão, dizendo, gritando alto: ó, pode vir que eu consegui uma carona. Eu consegui uma carona. Então, o acusado A, né, cliente desse advogado, sem nada saber, sem ter participado e nem visto o assalto, sem suspeitar de nada, veio, atravessou a rua, entrou no carro e eles partiram, foram embora com o carro, vítima e tudo. Bom, logo em seguida, né, ele contando ainda, o carro foi parado pela polícia e ambos foram presos e o cliente dele sequer ficou sabendo por que estava sendo preso. O que você acha dessa tese? Teria coragem de fazer isso aí, não? Eu confesso que quando eu li aquilo no processo, né, uma defesa escrita ali, eu fiquei com a chamada vergonha alheia. Sabe o que é, né? Vergonha alheia. Quando uma pessoa faz um negócio, você fica com vergonha por ela, né? E imaginando o que o magistrado estaria pensando sobre essas bobagens ditas por um advogado, um colega de profissão. Eu digo por um advogado, sabe por quê? Por quê? Eu falei que era importante. Na polícia, eles não falaram, porque o réu pode falar qualquer coisa. Ele vai lá, ele fala, gente, eu tive um ataque de coisa, foi um espírito que baixou em mim, que eu não sabia o que estava falando. Pode falar qualquer coisa que for, porque ele é o réu, ele pode. Agora, eles não falaram nada, o advogado não tem que inventar uma tese, ainda mais nessa fase, né, do pedido de liberdade provisória. Mas, digamos que eles tenham dito, né, o cliente dele tivesse dito isso lá na delegacia, ao invés de ficar calado, tivesse inventado essa pérola aí. Eu já adianto que essa história é insustentável. E ainda que ele tivesse dito isso não deveria ser repetido pelo advogado nesse momento, antes do interrogatório, onde só se pede a liberdade provisória através do preenchimento dos requisitos. Olha, ele tem casa, ele tem moradia, tem local certo que ele mora, ele tem emprego, ele preenche os requisitos. Só isso e mais nada. No dia do interrogatório é que o sujeito vai lá falar o que aconteceu, se ele quiser, né? Ou vai se manter em silêncio. Então, o que eu quero passar para você com esse fato real que aconteceu na minha carreira é que coisas absurdas não devem ser ditas. Isso é motivo de chacota, porque a versão que avilta a inteligência do julgador apenas dificulta a defesa. Você deve entender também que uma versão a ser apresentada ao julgador deve levar em conta todo o conjunto probatório presente. Tudo. Aquele que está acontecendo no momento, aquele que aconteceu no passado, aquele que está acontecendo no momento e aquele que irá acontecer no futuro. Ou seja, provas que já estão nos autos e aquelas que ainda poderão ser colacionadas, como imagens de câmeras, oitivas de testemunhas, laudos periciais e outras tantas provas. E se o conjunto inseparável de provas não indicar a negativa de autoria, jamais ela deve ser proposta, e agora eu vou te mostrar por quê. Olha, presta atenção que bacana você saber disso. Quando você nega a autoria de um fato, você parte para o tudo ou nada. Você não pode alegar que o fato não aconteceu, mas se tivesse acontecido, teria sido porque o acusado passava por um problema de saúde ou porque ele tinha excesso de trabalho na repartição pública. Você não pode dizer que não agrediu uma pessoa, mas se tivesse agredido, seria porque levou o primeiro tapa e que depois disso perdeu o controle. Tudo isso seria ridículo, não é mesmo? Então tem que prestar atenção, né? Eu estou ensinando tudo isso aqui para você aqui porque tem muita apuração preliminar que a pessoa pega lá para falar bobagem lá, sem advogado. Então, para uma defesa de sucesso, se a tese de negativa for forte e consistente, tudo bem em adotar essa linha rígida. Mas
Se a tese for fraca e inconsistente, é preferível utilizar uma gama de outros caminhos, que não é a confissão pura, que não é a negativa pura. Como, por exemplo, demonstrar que pode ter havido culpa em uma das modalidades. Olha, aconteceu o fato, mas foi por imprudência, foi por imperícia, foi por negligência. Atropelei a pessoa porque pisei no freio e o carro escorregou, estava com o pneu careca, porque eu não tinha dinheiro e tudo mais. Então tem várias formas. Mas mostrar que não houve intenção, ou ainda poderá dizer, dependendo do contexto, que o fato se deu por força maior ou por caso fortuito. E pode ainda apelar pelos antecedentes do acusado, dizendo que aquilo foi um fato isolado na sua vida, na vida do servidor, e até mesmo invocar o princípio da dignidade humana, asseverando que a pena máxima de demissão não seria a pena adequada para fazer a esperada justiça. Tem muita coisa para trabalhar. Agora, você negou a autoria só, você tem que negar e calar. Não pode ficar falando um monte. E se a coisa for muito frágil, você vai perder a causa inteira. Outra coisa que você pode e deve fazer para uma defesa de sucesso, é outra dica, agora saímos desse assunto, vamos entrar no outro, é não tentar interferir no trabalho do seu defensor, sabendo diferenciar o que é contribuir e o que é interferir. Vejamos. Contribuir significa ser diligente em conseguir documentos solicitados pelo defensor, conversar com discrição com possíveis testemunhas de defesa, sabendo delas no que podem elas ajudar, informar com sinceridade ao defensor como os fatos aconteceram, sem mentir, possibilitando que o advogado possa aquilatar a possibilidade de que algo surja no processo e revele a verdade que foi escondida pelo acusado e que poderia ser evitada pelo defensor se soubesse a verdade. Então, se você vai no médico e fala, doutor, eu estou morrendo de dor de cabeça, mas na verdade você está mentindo, porque você tem a dor de barriga. Você vai sair de lá com a dor de barriga, porque ele vai te dar um remédio para sua cabeça. Então, interferir, agora a diferença, interferir é dizer ao advogado como ele deve fazer a defesa. Doutor, estive pensando aqui, eu quero que o senhor faça dessa forma aqui, ó. Eu te pergunto, para que ele contratou um advogado? A confiança que ele tem nesse advogado é absolutamente zero, porque ele contrata um advogado e depois ele quer falar para o advogado como ele deve fazer. Aquela pessoa que exige providências do advogado que ele não tomaria de forma nenhuma, e por uma fraqueza, de um advogado fraco, ele vai fazer para agradar o cliente. Vai dar errado no final. Tentar exigir que o advogado converse com testemunhas para que elas prestem um falso testemunho. Questionar a todo instante as teses de defesa e tentar colocar o advogado no mesmo patamar emocional em que se encontra ele, o acusado. Ou seja, totalmente fora do controle. Doutor, o senhor não entende o tormento que eu estou passando, porque não é o senhor que está passando. E não é, e nem deve ser, e nem pode pegar isso para ser, porque ele vai prejudicar a sua defesa, o advogado que agir assim. O advogado tem que ser frio, e ele tem que comandar aquilo que ele está fazendo. Então presta atenção. Nessas coisas são dicas. Se você tem gente que concorda com tudo, então presta atenção. Se você quer um defensor ou você quer uma pessoa para ficar concordando com todas as bobagens que você pode estar fazendo. Bom, então eu disse a você não leria isso que eu acabei de falar aqui em livro nenhum. As coisas que eu estou dizendo para você e repito, essas coisas só se aprendem na prática. E, infelizmente, muitos colegas passam uma vida e não conseguem aplicar as lições, permitindo que seus clientes interfiram e prejudiquem a sua própria defesa. A advocacia é uma coisa de muita confiança. Então, vai a dica. Antes de contratar um advogado, saiba sobre ele e seu trabalho. E após uma contratação consciente, não fique testando as suas habilidades, testa antes, interferindo no seu trabalho. Isso
só vai te prejudicar. Então, a próxima coisa que você deve fazer é confiar e não interferir e seguir as orientações. E isso não significa que não tenha o direito de saber sobre andamento de processo, como vai a causa, em que pé se encontra, tudo são direitos do cliente. Então, essas coisas não se confundem. Outra medida importante, nunca, olha aqui, hein? Presta atenção, nunca procure a vítima ou testemunha de acusação para conversar sobre a causa ou qualquer assunto que não seja aquele por obrigação funcional, sem antes conversar com seu advogado. Eu já vi causas serem perdidas por esse motivo. A pessoa vai lá, fala, doutor, puxa, não te falei, mas eu fui lá e me abri para a testemunha e falei tudo lá. Ela falou que ia me fritar, ia acabar comigo, e existe uma câmera mostrando que o cara entrou realmente na sala, ou seja, acabou. Você tem um advogado, confia nele, conta as coisas para ele. Bom, encerramos por aqui, e a maior lição que fica nesses 2 vídeos é que tudo o que se passa em um processo disciplinar ou em um processo penal é que o bom senso deve sempre estar presente, acima de tudo. Acima de tudo, bom senso. Direito é bom senso. Um grande abraço e não se esqueça de curtir e recomendar esse vídeo para ajudar o canal e outras pessoas a conhecerem aquelas coisas que vocês acabaram conhecendo. Saiba que teremos sempre conteúdos inéditos aqui no canal. Então, se inscreva e dá um like nesse vídeo para ajudar a gente aí mais para frente ainda. Um grande abraço e até o próximo vídeo inédito.